Seja muito bem-vindo, Leonardo Pinho, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, consultor do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e um dos autores aqui de um relatório que fala a respeito da situação da Cracolândia, da violação de direitos aqui no território brasileiro, aqui na capital paulista, na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado por participar conosco aqui do Outra Manhã. Muito obrigado vocês pela oportunidade de dialogar aqui com Outra Manhã, que eu sempre acompanho. Sempre estou me mantendo informado aqui todas as manhãs com vocês. E para participar conosco dessa conversa, a gente traz o Guilherme Arruda, jornalista aqui do nosso Outra Saúde. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Glauco? Bom dia todo mundo que está acompanhando a gente. Bom dia, Glauco. Bom dia, Antônio. Bom dia, Léo, nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco sobre a nota técnica apresentada sobre a Cracolândia recentemente. Um documento muito importante. Gente, e com isso eu me retiro, deixo o Léo com vocês. Muito obrigado, Léo, Guilherme e Glauco. Até amanhã, gente. Valeu, Antônio. Até amanhã. Leonardo, então vamos começar justamente falando a respeito disso, né, que o Gui já levantou aqui, que é a questão da nota técnica, né, desse relatório que foi entregue, e eu queria que você falasse a respeito não só dessas violações que estão listadas ali, mas de uma forma geral, de como a política dessa gestão do prefeito Ricardo Nunes tem sido conduzida em relação à Cracolândia. Ok. Essa nota técnica é uma nota técnica que eu produzi junto com o Darcy Costa, que ele é coordenador também do Movimento Nacional de População de Rua, e ele também já foi conselheiro nacional do CNDH, e ele hoje é um dos consultores da Comissão Permanente de População de Rua. Então, a gente integrou duas comissões, né, de saúde mental e drogas, junto com a de população de rua. E ela é resultado de algumas agendas do Conselho Nacional de Direitos Humanos no território, que fez escutas, diálogos, visitas a entidades, a organizações, fez rodas de conversa, inclusive no território, com presença de comerciantes, de associações de moradores, de trabalhadores do SUS, do SUAS, de usuários ali do território. Então, foram essas missões, né? Inclusive, o CNDH realizou ela em parceria com o Comuda, que é o Conselho Municipal de Política de Drogas de São Paulo. E também a gente acompanhou uma visita da secretária nacional de Política de Drogas do Ministério da Justiça, que também esteve no território, dialogando, ouvindo e conhecendo também as experiências de promoção de acesso a direitos, né, desenvolvidas no território. Então, a nota técnica ela é fruto desses acompanhamentos, inclusive de um acompanhamento de uma audiência pública, né, de uma reunião na Câmara Municipal também de São Paulo, de visita a projetos sociais e principalmente dessas rodas de diálogo lá e de escuta direta no território. Léo, na nota técnica, né, chama muito a atenção o fato de que essa discussão que vocês fazem sobre a militarização, né, dessa atuação da GCM, se não me engano é o termo utilizado, né, vocês destacam que ela vai além dessa, digamos, dos efeitos diretos da violência, digamos, da repressão, né, mas também chega a coleta ilegal de dados das pessoas que estão ali, uma relação, a inviabilização das atividades de outras entidades que não do poder público, inclusive, né, ações da sociedade civil. Queria que você detalhasse um pouco mais, porque eu acho que muitas vezes a gente pensa que essas violações, né, se resumem à repressão estritamente dita, né, e eu acho que a nota técnica cumpriu um papel interessante de mostrar que há, inclusive, outros efeitos, né? Se você puder falar um pouco disso. Sim, na verdade, aquele território, a gente já fez diversas missões do Conselho Nacional no território, desde antes do programa de Braços Abertos, durante o programa de Braços Abertos e depois, nos diversas ações, né, Dor e Sofrimento, Caronte, Nova Luz, enfim, essas diversas operações.
Agora, atualmente nos assustou o grau de militarização do território, com a construção do muro, que, segundo a Defensoria Pública, é um curral humano, aonde a Guarda Civil monta toda uma estrutura ali em volta, controlando entradas e saídas, violando, obviamente, o direito de ir e vir, que é um direito constitucional no país, e, principalmente, aborda essas pessoas que são usuárias, logo, fazendo uso ali abusivo de substâncias, e, inclusive, o pessoal fala do crack. Mas o que ficou marcado era um uso muito forte de álcool, dos chamados corotes, né? Então, tinha um problema de uso abusivo. Então, a abordagem central deveria ser nessas pessoas de saúde, de assistência social, de acesso a direitos para a superação da situação de vulnerabilização, de situação de rua, de uso abusivo dessas pessoas. No entanto, o que marca hoje o território é uma atuação militarizada da Guarda Civil Metropolitana, tanto com o muro, quanto com, agora, a implementação, inclusive, do chamado Smart Sampa, que trata todo mundo que entra ou sai naquele território como potenciais suspeitos. Então, essa forma, ela viola a Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, viola, obviamente, todas as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS, que é Pacto Federativo, Ministério da Saúde, Estados e Municípios. Então, ela viola o Pacto Federativo e as orientações dos cuidados e promoção de direitos a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas, e também tem a fase mais, vamos dizer, nociva dessa prática, atualmente, é que a Guarda Civil Metropolitana tem impedido entidades, organizações que promovem acesso à cultura, à alimentação adequada, acesso à moradia, a possibilidades de inclusão social e produtiva, inclusive, de tentativa de geração de trabalho e renda com aquela população, e essas entidades, que são entidades reconhecidas, que, inclusive, recebem verba pública através de emendas parlamentares, de editais públicos, que estão ali, obviamente, ancoradas em projetos sociais que recebem financiamento público, a Guarda Civil Metropolitana, violando essas possibilidades, está impedindo de forma sequencial o trabalho dessas entidades, dessas organizações no território, violando, obviamente, o direito à saúde, à assistência, à cultura, inclusive, impedindo que as metas de projetos que são financiados pelo próprio poder público sejam executadas, porque o território de execução é aquele na região da Luz. Então, eu vejo que a fase mais nociva desse processo de militarização daquele território, porque impede as pessoas a acessar direitos e a buscar a superação daquela situação. Agora, Leonardo, essa questão da militarização, ela sempre esteve presente conforme o governo de plantão, mas antes ela era, a figura pública dela era a Polícia Militar, né? Em parceria da Prefeitura de São Paulo com o governo do Estado, e a face repressiva era a polícia. Então, você está trazendo esse elemento de que agora é a Guarda Civil Metropolitana, é a GCM que está fazendo esse trabalho de militarização. Isso se relaciona também com a mudança do papel da GCM nas administrações municipais, Leonardo? Com certeza. Na verdade, isso coloca para nós um debate sobre o papel da Guarda Civil Metropolitana. Ele é um debate hoje que tem no Supremo Tribunal Federal, inclusive tem 2 decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, mas também é um debate público. Inclusive, na cidade de São Paulo, Glauco, tem uma diferença substancial entre o prefeito e o vice-prefeito sobre a Guarda Civil e o papel dela. Eu só queria fazer uma questão importante, porque o que o Supremo Tribunal Federal decidiu está, inclusive, em disputa sobre qual é a interpretação disso na prática, né? Vamos dizer assim.
quando ele autoriza que a Guarda Civil Metropolitana possa fazer, por exemplo, uma prisão em flagrante, possa ter uma atuação mais ostensiva, não só se limitando ao prédio público, mas os seus entornos, os territórios, né, cumprir ali, ele deve cumprir integrado aos sistemas de polícia existente e não sobrepondo nem a Polícia Civil, nem militar, e muito menos a Polícia Federal. Então, a Guarda Civil, por exemplo, ela não pode ter uma atuação de mimetizar a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Então, operações, dispersão de aglomeração, investigação que ali é o central, que é evitar que o tráfico de drogas faça as drogas chegar lá, não pode e não deve, inclusive sobre a decisão recente do STF, ser atribuição da Guarda Civil Metropolitana. O papel central da Guarda deveria ser o de garantir que as atuações do poder público, do Sistema Único de Saúde, da assistência social, garantir a segurança dessas instituições públicas e dessas organizações de atuarem para promover políticas públicas no território. E o que nós estamos assistindo é uma interpretação dessa decisão do Supremo em que a Guarda Civil sobrepõe atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar e, pior, está dificultando a atuação no território do que deve ser central, que é o acesso às políticas públicas. E é isso que a nota técnica vem questionar. E Glauco e Guilherme, aí é mais grave, porque a Guarda Civil está violando a DPF 976, que deu diretrizes, a gente coloca na nota técnica todos os itens de decisão do Supremo Tribunal Federal. Vou dar um exemplo: recolhimento de pertences. Isso é vedado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tem acontecido. Vetar acesso a políticas públicas. Isso tem acontecido. Então, o que o Conselho Nacional de Direitos Humanos pôde ver no território são uma violação sistemática dessas decisões do Supremo Tribunal Federal para as pessoas em situação de rua, para os usuários de álcool e outras drogas. Léo, esse tema que você toca agora é muito importante, assim, porque me parece que ele demonstra que existem, sim, digamos, arcabouço legal, jurídico, para demonstrar que há ilegalidades, que há violações nessa atuação recente da Guarda Civil na Cracolândia, né? E na nota técnica, vocês apresentam essas violações dessa discussão da ADPF, né, no âmbito do judiciário, mas também das recomendações, se eu não me engano, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais exatamente de quais são essas recomendações e como elas estão sendo violadas pela GCM em São Paulo. Então, Guilherme, inclusive essa ADPF do Supremo Tribunal Federal, a atuação, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, ela também teve como uma das suas provocações a Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que passou por audiências públicas, por diálogos, e foi construída por entidades e movimentos da população em situação de rua, que buscou, na verdade, cobrar dos poderes legislativo, executivo e judiciário o cumprimento da Constituição e da Política Nacional de População de Rua. Então, essa decisão, que é a DPF do Supremo Tribunal Federal, ela também está ancorada nessa resolução número 40 do CNDH. E é importante a gente dizer aqui que essa resolução também é base de missões no Brasil inteiro, em várias localidades, no Paraná, por exemplo, no Nordeste, mas também aqui na cidade de São Paulo, que mostra essa violação sistemática das pessoas em situação de rua. O Padre Júlio, dia sim, dia não, mostra recolhimento compulsório de pertences, imposições de barreira de acesso à política pública. E aí, Guilherme, o que a gente tem mostrado também não é uma novidade, porque o Ministério Público de São Paulo e a Defensoria Pública também já tem N ações judiciais e também recomendações, fazem reuniões de forma sistemática com o poder público, cobrando a integração das políticas públicas. Esse é um outro problema,
porque a gente, por exemplo, tem políticas públicas federais, estaduais e municipais que às vezes atuam de forma descoordenada no território. Essa é uma das questões fundamentais que o Ministério Público fala. E o que a gente precisa entender, Guilherme, que eu ouvi das associações de moradores e comerciantes, porque essa atuação militarizada tem tido um efeito, que é a pulverização de mini cracolândias em todo o centro de São Paulo, impactando moradores, impactando, inclusive, o comércio local. Eu não sei se você ficou sabendo, mas recentemente houve um ato de comerciantes ali da região, ali próximo da Tiradentes, do Bom Retiro, porque a Cracolândia estava chegando lá. Então, essa estratégia tem, na verdade, causado uma pulverização e, obviamente, impactado a dinâmica territorial e social do centro de São Paulo, piorando as condições, impactando o comércio, comerciantes. Então, não tem um impacto só de violação do usuário, das organizações, entidades e políticas públicas que atuam ali no que a gente chama Cracolândia. Essa estratégia tem pulverizado e impactado outros territórios. E é isso que essa nota técnica vem apontar, e ela termina com um conjunto de recomendações importantes. E eu vou dar um exemplo aqui, Glauco e Guilherme. Tem uma política pública da Prefeitura de São Paulo que foi muito elogiada, inclusive solicitado ampliação, que é o POT, que é um recurso para a pessoa fazer qualificação profissional, fazer atividades produtivas. E, por exemplo, todas as entidades falaram da importância do POT para desenvolver projetos terapêuticos singulares de superação da superação da vulnerabilidade, de estratégias de redução de danos. E é uma ação, por exemplo, que essa própria nota técnica aponta que deveria ser ampliada no território. Então, a prefeitura pode e tem ferramentas reconhecidas também ali na comunidade para expandir o acesso a direitos e os seus índices serem superação da situação de rua e da superação do uso abusivo de álcool e drogas, e não índices de militarização do território. É esse paradigma que nós precisamos voltar para afirmar o real direito à cidade previsto na Constituição naquele território. Leonardo, aqui no início da conversa você citou, né, que houve diversas missões ali na região da Cracolândia durante esse período de tempo, inclusive mencionando nomes de algumas das políticas públicas que foram implementadas, executadas ali à gestão municipal de então, né? E muitas vezes se apresenta o problema, a questão, né, da Cracolândia como um problema insolúvel, né? E o problema insolúvel ser apresentado para a população, na verdade, você está dizendo assim, está pedindo autorização para soluções extremas e para repressão. É sempre assim, né? Agora, durante esse período, houve ali, por exemplo, você citou a Operação Braços Abertos, né? Ali foi algo que poderia ter vislumbrado uma possibilidade de saída, que reconfigurou, de alguma forma, a questão da Cracolândia naquele momento, e como você vê também a descontinuidade de políticas, né? Porque muda a gestão, cada um tem uma solução, entre aspas, e aí vai mudando, você não tem uma continuidade daquilo que tem sido feito. Glauco, esse é o principal elemento também que a gente aponta nessa nota técnica e no conjunto já de recomendações, inclusive se a gente lê os documentos do Ministério Público, da Defensoria, esse é o principal questão. Não existe uma continuidade de política pública naquele território. Cada prefeito em plantão cria um novo nome, cria a nova operação que, enfim, promete à população, promete ao cidadão o fim da Cracolândia. Vocês da imprensa já devem ter noticiado o fim da Cracolândia, no mínimo aí umas 20 vezes. E é bem interessante que o fim da Cracolândia ele acontece no início dos mandatos ou próximo ao processo eleitoral. Também tem uma questão muito interessante de tempo. Ou é quando o prefeito está entrando, ele anuncia uma solução para o fim da Cracolândia, ou próxima à eleição,
em geral, eles tomam medidas mais extremas. Eu lembro uma operação, né, que chamou Dor e Sofrimento do Kassab, né, quando foi prefeito, que falou, não, agora... Aí ele filmou a rua principal, né, que tinha na época, ali na região, em frente à Estação da Luz, aí estava vazia. Sim, porque 2 ruas para cima as pessoas estavam na Praça Princesa Isabel. Então, esse é o principal elemento, descontinuidade. Não é possível um território tão complexo, tão difícil, tão desafiador para as políticas públicas. Aquela região da Luz, da Cracolândia, tem um histórico muito antigo de abandono do poder público, né? Desde a Boca do Lixo, que a gente cita, se a gente for ver, é um território que foi meio deixado para lá. E isso que é a base de formação do que hoje a gente chama Cracolândia. E esse território é marcado por essa descontinuidade de programas. Então, um lugar tão desafiador, tão complexo, ele precisaria ter continuidade da política pública. Por quê? Para a gente ter indicadores para fazer avaliação, ver o que dá certo e o que dá errado. Sem essa continuidade, a gente não pode clavar, Glauco, assim, essa política deu certo, aquela não deu certo, porque a descontinuidade deixa que a gente tenha indicadores de médio e longo prazo. Então, o principal apelo que a gente faz é que o território precisa de continuidade. Eu estive recentemente na 68ª CND, a Comissão de Drogas Entorpecentes da ONU, em Viena, onde a gente pôde ter contato com políticas públicas de mais de médio e longo prazo que deram resultados, tanto em países do sul global como dos países centrais. O que a gente pode cravar? Que cenas de uso, como a dali da região chamada de Cracolândia, precisa ter 3 questões fundamentais. Promoção de saúde e assistência, então o eixo cuidado, tratamento. Um outro eixo que é acesso à moradia, em especial as experiências do chamado Housing First, moradia primeiro, né? E o terceiro, a questão da reabilitação psicossocial, a questão da inclusão social, da inclusão produtiva, do acesso a novas perspectivas de vida. Então, até tem um projeto lá que chama Teto, Trampo e Tratamento, né? Numa síntese. O programa de Braços Abertos, ele iniciou essa concepção que combina tratamento, acesso à política pública, com acessos a políticas de superação daquele ciclo vicioso, tanto do vício quanto da exclusão social, que é acesso à moradia, a trabalho, né? Sempre tem aquele lema bem popular, né? O trabalho dignifica, o trabalho isso, o trabalho aquilo, mas essas populações não têm acesso a políticas de superação. Então, o que acontece? A descontinuidade da política pública e essas políticas de militarização do território, elas criam um círculo vicioso. Inclusive, essa lógica de que a internação também, o chamado hub que existe lá, que é uma lógica de captação para internações, também não são soluções permanentes. Elas não buscam a superação da situação de rua. O que a gente precisa, Glauco, é continuidade de política pública e reconhecer que ali naquele território precisa de políticas intersetoriais, inclusive aonde a segurança pública tem um papel central. E sabe qual é? Não é a militarização do território e a repressão aos usuários. É a ação de inteligência. É a ação de entender como o tráfico de drogas faz chegar drogas no centro de São Paulo, aonde você tem presença, inclusive sede, das principais polícias do Estado estão naquele território, as suas sedes. Então, a continuidade da política pública, a ação intersetorial e a segurança pública atuando para garantir o acesso às políticas públicas e a ação de inteligência é o que, a nível internacional, se comprovou eficaz. Concretamente, não é o que ocorre na região da Luz e que a gente mostra na nota técnica. A marca de lá, atual, né, já histórica,
é a descontinuidade da política pública e, atualmente, a militarização do território e a dificuldade, a criação de barreiras de acesso, inclusive barreiras físicas com muro, com barreiras de acesso às políticas públicas. É o contrário do que a gente vê das experiências exitosas no mundo. Léo, isso que você trouxe agora é muito importante, né? De mostrar que não só existe uma outra proposta de política pública para lidar com essa situação de cenas de uso, mas também que há experiências internacionais de implementação dessas propostas, né? E aí, para concluir, eu acho que a gente queria te perguntar, ou melhor, te pedir para falar um pouco mais sobre esse último aspecto que você comentou, né? Que é que, na verdade, em São Paulo, diria até, talvez não só em âmbito municipal, mas também estadual, né? Você tem tido essa inclusive, fragilização das políticas do âmbito de saúde mental, né? Que é um dos âmbitos que lida com essa questão da Cracolândia, em prol de uma política no âmbito de álcool e drogas mais ligada ao proibicionismo, às comunidades terapêuticas, essa implementação do CRATOD ali no Bom Retiro, né? Queria que você falasse um pouco desse desmonte, porque me parece que ele é um pouco relacionado e é um tema que nem sempre tem sido comentado, né? O que tem acontecido com as políticas de saúde mental e esse âmbito de álcool e drogas no estado de São Paulo, né? Que inclusive reúne personagens do governo Bolsonaro, né? Que caíram para o âmbito do governo Tarcísio e tal. Essa descontinuidade que o Glauco perguntou, Guilherme, ela também se vê na dinâmica da implementação de serviços tipificados pelo Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Único de Assistência Social. Por exemplo, uma das demandas presentes naquele território é o acesso ao tratamento e à moradia, né? Mesmo que provisórias para projetos terapêuticos singulares. O Sistema Único de Saúde, Glauco, já tem tipificado e já tem financiamento e já tem um equipamento para isso, que chama-se unidades de acolhimento. A pergunta central é: por que a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado, o governo federal não criam uma estratégia integrada de implementação de uma rede de unidades de acolhimento no centro de São Paulo para atender essa população? Porque essas unidades de acolhimento, todas elas são referenciadas no território aos CAPs, né, aos serviços de atendimento de saúde mental e drogas. E tem equipes de saúde que acompanham essas unidades de acolhimento. A pergunta é: por que não existe? Recentemente, a DPF do Supremo Tribunal Federal afirma a necessidade de desenvolver no Brasil programas de moradia primeiro, de housing first, que já foi feito em países do sul global, em Nova York, enfim, em Portugal, em vários lugares do mundo já foi implementado. Inclusive, a prefeitura no interior de São Paulo de Franca tem uma política dessa, Curitiba tem isso, porque essa, por exemplo, é uma política com o Ministério das Cidades, Ministério de Direitos Humanos, que poderia ser implementado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Então, olha que interessante, a gente não precisa inventar. Existem instrumentos já regulamentados, já com financiamentos aprovados. Então, a gente poderia, no âmbito do SUS, montar uma rede de unidades de acolhimento. Nós poderíamos, no âmbito das secretarias que trabalham urbanismo, cidades e direitos humanos, implementar uma moradia primeiro. E na cidade de São Paulo, a gente tem uma política pública exitosa de qualificação profissional e muito reconhecida, que é o POT, que, inclusive, o coletivo Tem Sentimento já implementa com mulheres que aprendem costura, fazem naquele território. O POT pode ser ampliado naquele território, integrado com as equipes do SUS e do SUAS também, para essas equipes terem instrumentos para desenvolver os seus projetos terapêuticos singulares. Porque quando há um atendimento da equipe de saúde, de assistência, esses profissionais precisam ter ferramentas rápidas, resolutivas. Então, ter a rede de UAS, ter o Housing First, ter a possibilidade de encaminhar rapidamente para acessar um POT, são ferramentas concretas, já existentes e já tipificadas. Mas o que a gente vê, inclusive os trabalhadores do projeto Redenção já soltaram uma carta, né, pública,
é um enfraquecimento da RAPS no território, é o enfraquecimento da contratualidade social do trabalhador e da trabalhadora, aonde ele é suplantado pela lógica da militarização. Isso quebra vínculos. A maior ferramenta, Glauco e Guilherme, que um profissional do SUS e do SUS pode ter com uma pessoa que faz uso abusivo de álcool e drogas, você que nos ouve, sabe qual que é a coisa mais importante? O vínculo, a confiança. Quando você tem essa militarização exacerbada, essas barreiras de acesso, esse impedimento de projetos sociais que atuam no território, o que a GCM está operando é a quebra de vínculos, a quebra de laços de confiança no território. Isso impede, concretamente, dessas políticas terem condições de terem maior sucesso, maior êxito. Então, o que essa nota técnica vem colocar é que a gente possa, inclusive, ter uma Guarda Civil Metropolitana que tenha uma atuação no território de promoção de acesso a políticas públicas, de garantia de acesso a políticas públicas, de promoção de direitos, e não uma lógica de mimetização, inclusive de suplantação de atribuições das polícias civis e militares. Então, o que a gente veio, para resumir de forma muito concreta, é que essas entidades e organizações que atuam no território possam livremente acessar e garantir o acesso à cultura, a trabalho, a moradia, a encaminhamentos para as políticas de saúde e assistência social, possam atuar sem nenhum tipo de impedimento pela Guarda Civil. Que a estratégia de muros que tem feito a dispersão de novas cracolândias no centro acabe. E que a gente tenha, Glauco, uma continuidade de políticas públicas que garantam, de forma intersetorial, o cuidado, o tratamento, acesso à moradia, a trabalho e, principalmente, com um foco, aonde os índices não sejam índices de operações realizadas, de militarização, mas sejam índices que possam dizer para a população: X pessoas superaram a situação de rua, X pessoas deixaram o uso abusivo de álcool e drogas e agora estão fazendo um tratamento continuado, que não sejam números de internações abstratas, mas sejam concretamente projetos terapêuticos singulares que possam afirmar naquela região superação da situação de vulnerabilidade. E eu queria dizer que eu ouvi de uma pessoa que frequentava ali o coletivo Tem Sentimento, nessa missão que a gente viu, uma mulher que a gente conheceu em outra missão, que estava assim, destruída pelo uso, ela falando: hoje eu sou costureira e hoje eu aluguei uma casinha lá na Zona Leste, eu vou de metrô, mas hoje eu escolhi morar lá porque eu não queria mais morar aqui no território, e hoje eu sou uma costureira, hoje eu pago meu aluguel. Esses índices e essas histórias que deveriam ser a cara da política pública no território da Luz, em todo o centro de São Paulo. Leonardo, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Outra Manhã. Muito importante você trazer uma realidade que as pessoas às vezes só têm contato de orelhada e acabam tendo visões muito equivocadas em relação ao que acontece de fato e principalmente a proposição de soluções. Existem alternativas, existem experiências de outros países e existe também aquilo que já não deu certo e não dá certo, que é o que você traz aqui. Leonardo, muito obrigado e esteja aí à vontade para voltar aqui, porque a gente vai continuar falando de Cracolândia aqui no Outra Manhã. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa voltar para falar dessas histórias e desses indicadores de transformação das políticas públicas naquele território, porque isso faz bem para os usuários, para os trabalhadores que atuam, mas também para os comerciantes e para as famílias que moram naquele território, que não aguentam mais essa situação permanente de uma guerra ali naquela região e de soluções que não vêm, só promessas, promessas e promessas. É isso que a gente espera nessa nota técnica e nessa ação do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Acesso às políticas públicas e que a gente possa vir falar
de histórias de sucesso, de superação da situação de rua, de superação daquela situação de vulnerabilidade social. Muito obrigado e parabéns ao Ultramanhã por essa oportunidade desse debate aqui.